Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Mais uma live muito interessante, muito legal. Tô esperando meu convidado entrar, Dr. Miguel. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de saúde mental aí no Setembro Amarelo, mas dessa vez a gente vai entrar um pouco mais aí no assunto depressão e ansiedade na infância e adolescência. Bastante gente entrou em contato comigo, falando sobre a live, que entraria, que veria, porque acha muito importante o tema. Então vamos lá, vamos esperar aqui o Dr. Miguel. Não estou te vendo, Miguel. Se você estiver por aí, me dá um alôzinho. Aqui, já achei você. Muito bom. Acho que vai. Olá! Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tá dando para Fiquei pela ouvir? metade aqui. Peraí, deixa eu arrumar o meu celular. Tudo bom, Miguel? Boa noite. Boa Obrigada por estar aqui noite. com a gente. Tudo Obrigada. tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Muito obrigada por aceitar o convite. A gente está aí numa sequência de lives em setembro, né? Porque a gente tem abordado o tema saúde mental. Aí na semana passada eu conversei com o Dr. Daniel Becker, que é também pediatra, e a gente falou bastante sobre prevenção primária na construção aí da saúde emocional das crianças. Foi uma live bem legal, o pessoal gostou bastante. E agora eu queria entrar um pouquinho mais aí no assunto depressão e ansiedade, que nós pediatras temos que lidar bastante, cada vez mais com esse assunto no consultório. E aí eu, nos bastidores, conversei com o Miguel sobre o título da live, né? Eu falei, eu quero fazer uma live de psiquiatra para pediatra. E aí ele falou, não, mas espera, é o pediatra que encaminha para o psiquiatra. Então, esse é o grande motivo. Por a gente encaminhar, por nós sermos os primeiros a ouvirmos a queixa, as coisas chegam primeiro para a gente, então é muito mais importante a gente ouvir os especialistas, né? Então, pessoal, boa noite quem está aí. Eu vou apresentar o Miguel e vou dar a palavra a ele, para ele falar aí o que ele quiser nessa introdução. Então, doutor Miguel, é Boará ou Boarate, Miguel? Boarate. B-O-A. Boarate. Então, Isso. Miguel Boarate, psiquiatra da infância e adolescência. Eu conheço ele há muitos anos já, nós somos parceiros de consultório também, né? De vermos pacientes em comum, encaminho bastante paciente para ele. Ele tem a formação lá em Ribeirão, a residência e especialização aqui em São Paulo, no HC, né? Uhum. E aí você ficou 10 anos lá no HC, pelo que eu entendi, trabalhou no Prata, né? Que é o. Esqueci o que é o Prata. Prata é um É programa de transtornos afetivos em criança e adolescente. perfeito. Eu vou colocar meu fone, viu? Porque eu não estou te ouvindo direito. Vamos lá. Estou lá do HC, e aí hoje ele dá aula de suicidologia, que eu descobri esse ano que existia suicidologia, eu não sabia. Por estar fazendo um curso de psicologia, né, eu me deparei aí com essa disciplina, achei extremamente importante e interessante. E você tem dado aulas em vários cursos, né, pelo que eu entendi, em universidades. E Uhum. também o Miguel é parceiro no nosso curso de consultório pediátrico, que já está em andamento, que as aulas já estão acabando. E o Miguel é professor, então, de psiquiatria da infância e adolescência do curso. Miguel, boa noite, o que você quer falar? Boa noite. Tá dando para ouvir bem? Bem, super bem. Ah, então tá bom. É porque eu não tinha colocado o fone, acabei esquecendo. Bom, eu acho que você começou falando de uma forma muito interessante. O que que acontece, Denise? A grande maioria das crianças que vão sofrer de depressão ou de ansiedade, a gente não tem nem a clareza, o especialista sabe porque a gente acaba lidando com os casos graves. Mas a prevalência de depressão e ansiedade em criança e adolescente é muito alta e a grande maioria não vai chegar até a gente. E quando você pega a clínica pediátrica, então você trabalha com endócrino, a incidência de depressão em pacientes com obesidade é altíssima, até por uma questão biológica do processo inflamatório.
a incidência em doentes crônicos, reumáticos, oncológicos, ou mesmo em a criança da puericultura. Então, é tão Uhum. importante esse momento da gente discutir isso, para a gente poder detectar os sinais e principalmente para que o pediatra se sinta capacitado a cuidar dos casos mais simples. Porque não vai haver Sim. psiquiatra que consiga dar conta de todos os casos que surgirem. E os casos Uhum. graves começam simples, começam com sintomas, começam com quadros mais inespecíficos, começam com queixas somáticas. É muito frequente a criança ser levada ao pediatra para uma consulta de rotina com várias queixas. O pediatra faz vários exames, faz exame clínico, faz exame laboratorial, não acha o correspondente para aquela queixa. E quando você vai conversando um pouquinho melhor, você percebe, por exemplo, que a queixa somática aparece relacionada à alteração de sono, à alteração do brincar, alteração de relacionamento, a piora do rendimento escolar. E aí você investiga com mais cuidado, você percebe que a criança já apresenta critérios para um episódio depressivo, às vezes para um transtorno de estímulo, que é aquela depressão mais crônica, mais leve, mas é bastante incapacitante. Por isso que é muito importante o interesse que a pediatria tem tido nos últimos anos. Quando eu fiz medicina, quase que a pediatria não olhava. E olha que eu fiz uma faculdade que tinha uma tradição muito grande, do professor Voisky, de cuidar da puericultura. A gente tinha puericultura desde o quarto ano, mas se esquecia de olhar para os aspectos relacionados à saúde mental na criança. Se Sim. preocupava com a nutrição, se preocupava com a orientação de higiene, saúde física, mas esquecia-se de falar da saúde mental. E a saúde mental está muito ligada ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento cognitivo e à saúde familiar. Perfeito. Miguel, há mais ou menos 15 anos, acho que 15 anos, um pouquinho mais, eu comecei a estudar comportamento, por razões várias, né? Muito antes de meu filho mais velho vai fazer 11 esse ano, e eu já vinha estudando porque era o meu interesse e também acabou sendo um pouco o tema da minha tese. E aí eu fui saindo da pediatria para estudar outras coisas, né? Desde então, eu comecei a entender, nunca mais parei de estudar comportamento, nunca mais. Antes era só comportamento alimentar, depois eu vi que tudo está interligado. E aí eu comecei a ver que a infância, esse comecinho, principalmente, em especial na gestação, é um momento em que tudo está se construindo, né? Uhum. E a gente muito pouco fala com os especialistas para nos ajudar nessa construção. E aí Exato. você falou que lá na sua faculdade os pediatras olhavam para a busca de doenças, né? Então vamos ver como está a nutrição e tal, o que pode ter de problema aqui. Eu posso dizer para você que mudou muito pouco até agora, tá? Mudou muito pouco. O que a gente está fazendo agora mais é procurando mais problemas de saúde mental, mas Uhum. ainda estamos muito pouco preocupados em evitá-los, tá? E a Exato. gente tem essa chance, nós pediatras temos essa chance na mão, né? É Uhum. muito valioso isso. Eu levo isso muito a sério. Essa semana Uhum. saiu um estudo, depois eu vou até compartilhar com o pessoal no meu grupo lá que a gente manda conteúdo, falando muito mal, né? O artigo fala numa revista científica Obesity sobre obesidade infantil, falou assim: olha, a gente tentou tratar com mudança de estilo de vida, obesidade em crianças de 5 anos, e a gente foi mal sucedido, tá? Tem vários estudos assim, Miguel, vários, Uhum. falando que tentar mudar estilo de vida em crianças de 5, 6, 7 anos, não dá certo, tem que esquecer, mudar estilo de vida e tratar todo mundo com remédio, né? E aí, o que o pessoal esquece nesses artigos? 5 anos, já se passaram 5 anos e 9 meses que a gente perdeu a chance de prevenir as coisas. A gente já Exatamente. deixou a coisa se instalar, né? Eu acho que uma coisa importante, Denise, é conhecer desenvolvimento emocional. Como eu falei para você, na formação médica, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento físico, então a gente sabe todas as etapas, quando a criança senta, quando ela começa a falar. O desenvolvimento cognitivo ainda é ressaltado, mas a gente, como médico, não tem uma preocupação em entender, por exemplo, como que se constrói o desenvolvimento emocional na primeira infância, como é que a criança aprende a lidar com as emoções mais divergentes, como que é aquele processo. Por isso que eu gosto muito de citar o Eric Erickson nas minhas aulas, justamente para falar, porque ele teve uma preocupação em falar do desenvolvimento em etapas.
E aí você pode falar de Piaget, pode falar até de psicanálise. A questão é que a gente precisa conhecer desenvolvimento emocional para poder entender quando que acontece, por exemplo, o adoecimento, quando que a criança deixa de apresentar as características necessárias, fundamentais para que ela possa, por exemplo, interagir, para que ela possa lidar com as questões do dia a dia. E aí a doença se Uhum. instala. O que é a depressão? A depressão não é um estado de espírito, não é um problema circunstancial, ele é um adoecimento mental. Existe toda uma alteração na fisiologia, existe toda uma alteração no funcionamento cerebral. E isso tem impacto. A criança deprimida não aprende, a criança deprimida não se desenvolve, a criança deprimida não se alimenta, ela vai ter problemas físicos com mais frequência e vice-versa. E aí eu falo muito da importância de se conhecer desenvolvimento emocional, sintomas de depressão, de ansiedade, para que você consiga fazer o diagnóstico diferencial de, por exemplo, um baixo peso, com uma criança que pode estar deprimido, doenças crônicas que vão atravessar o desenvolvimento daquele indivíduo e que afetam e que causam, são fator de risco para a depressão. Sim, perfeito. O Eric Erickson, depois se você tiver Isso. algum texto assim interessante para me mandar, eu compartilho com o pessoal e a gente Ó, adora eu esse gosto tipo de muito de um conteúdo. livro que, na verdade, ele fala de muita coisa, que é o Desenvolvimento Humano da Papalha. Não sei se vocês usam esse material. É muito Desenvolvimento legal. humano? Legal. Depois eu te passo Me é um passa livro assim. muito interessante, por quê? Porque ela faz um compilamento de tudo que diz respeito ao desenvolvimento do nascimento, aliás, do intraútero até a morte. Então tem todas as etapas. E para Legal. mim é o meu livro assim de consulta, é o que me faz me Sim, apaixonar cada vez mais de entender como que o desenvolvimento acontece, quão importante. E o pediatra, ele está à frente disso, ele é o médico, talvez um dos últimos clínicos. Agora, com a volta da medicina de família, a gente está voltando com essa uhum, cultura, porque a sim, gente acabou se especializando muito, cuidando de partes do corpo, que é muito importante a especialização, mas se perdeu um pouco da medicina integral. sim, E eu gosto muito desse livro, por quê? Porque ele fala exatamente de aspectos emocionais, de aspectos físicos, da criança na primeira, segunda, sim, terceira infância, na adolescência, do adulto jovem, porque tudo é uma sequência, né, Denise? O sim. adulto doente, aquele adulto que não progride, que não evolui, ele traz raízes lá na infância. Uma criança desnutrida cronicamente, ela vai ter impacto no aprendizado. Uma Exato. criança deprimida cronicamente é a mesma coisa. Tudo nessa vida começa na infância, viu, Miguel? Eu Sim, falei semana passada e repito, a gente passa 80 anos tentando resolver os 8 primeiros, não é? exatamente. É isso. Miguel, deixa eu fazer uma pergunta prática para você, que o pessoal pergunta bastante para mim. A gente tem ouvido, né, muitas falas e perguntas que a pediatria, a infância aumentou o número de doença mental e de suicídio, depressão e ansiedade e tal. E só que a gente não sabe exatamente o quanto isso aumentou. Uhum. Você tem números oficiais sobre isso? Na verdade, a gente vai ter talvez um balanço até um pouco aumentado depois desses últimos eventos. A pandemia, ela com certeza aumentou a incidência. Se fala em depressão, por exemplo, na casa dos 2 a 4% em crianças pequenas, em fase pré-escolar, e de 8 a 10%, podendo até 12% em adolescentes. A gente tem variações de acordo com a população que está sendo estudada. Se você pega uma população clínica, por exemplo, uma população com algum transtorno mental, outro, ou com alguma doença clínica, ou se você pega na Hum, população geral, ou se você está diante de um evento estressante. A gente agora teve um evento de sim. impacto mundial. Se você Uhum, pegar na população em guerra da Síria, com certeza as taxas são muito mais altas do que, por exemplo, num país que sim. esteja mais estável, com economia estável, com Uhum, acesso à cultura, acesso à educação, à saúde. Mas agora, com a pandemia, a gente teve um aumento significativo. Eu não sei te dizer exatamente quanto que foi o aumento, mas eu te falo que a uhum, prevalência de depressão em adolescentes ela é significativamente maior quando comparado a adultos, e aí as mulheres têm uma prevalência quase que o dobro dos homens. Na infância, você tem uma prevalência mais ou menos parecida, de 2 a 4%, igual em meninos e meninas. O que acontece muitas uhum, vezes é que na prática clínica, quem não está habituado a avaliar a criança deprimida não consegue fazer o diagnóstico, por quê? Porque a depressão infantil em crianças pequenas aparece com muito mais sintomas de irritabilidade, dificuldade de sono, queixas físicas.
Então, muitas vezes não vem, até porque a criança não tem uma maturidade emocional de dizer, estou Uhum. triste pensando em morrer. Ela não tem essa capacidade. O Sim. adolescente consegue definir. Só que na adolescência temos um outro problema, porque a própria adolescência é um período de instabilidade. Então, confunde-se muito humor deprimido com adolescência típica. E aí nós temos alguns Sim. parâmetros importantes, por exemplo, avaliar se houve queda no funcionamento global, se existe pensamentos de morte, no caso do adolescente, ou se ele está tendo um Sim. isolamento mais significativo, se existe uma perda do padrão da qualidade de vida. Sim. Olha, a Cláudia Laminos entrou aqui, Miguel. Ela fez até uma postagem lá que ela falou de uma aula que ela assistiu com você. A Cláudia, quem não estiver seguindo, pessoal, tá perdendo, viu? Isso que o Miguel falou agora sobre como você avalia, né, um adolescente, como que você avalia a queda do desenvolvimento global, se ele não está bem. E a Cláudia dá muitas essas ferramentas para gente. Ela perguntou há pouco tempo, por que a gente para de dar beijo de boa noite nos nossos filhos quando eles se tornam adolescentes, né? E Principalmente ela os falou, pais, os homens, né? Os pais homens e os isso, filhos homens. homens, exato, exato. Então eu achei bem, eu ganhei bastante depois que eu comecei a segui-la e eu tento acompanhar todo o conteúdo, mas é impossível porque é muita coisa que chega para gente. Mas eu acho muito, eu tenho indicado no meu consultório a página dela para as mães de adolescentes, porque realmente a gente se perde um pouco na adolescência, né? Uhum. Mas, Miguel, o que você acha que o estilo de vida atual tem a ver com isso? Você falou que a pandemia piorou as coisas, né? Você acha que isso já vinha aumentando? Você acha Sim. que a pandemia piorou por quê? Você tem alguma hipótese? A Só para pandemia. completar a pergunta, o pessoal fala muito, eu não gosto muito dessa fala, porque eu acho muito determinista, sabe? Ah, é da geração. Essa geração é assim. Essa geração não tem desenvolvimento emocional, não tem recurso, vai todo mundo se matar, todo mundo usar droga, sabe? Isso me incomoda um pouco, até porque os meus filhos estão vindo aí, né? Então, por favor, nos ajude. Bom, vou começar pelo fim. Essa fala de essa geração é assim não é nova. Se você lembrar da sua adolescência, a gente Sim, ouviu isso e os nossos sim. pais também ouviram isso. Então, é uma tentativa de desqualificar o novo. Eu gosto muito daquela Sim. música como os nossos pais, porque ela fala: o novo sempre vem. Você ama o passado, mas o novo sempre vem. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para os jovens, mais acolhedor, mais afetivo, porque é claro que eles são diferentes. Eles nasceram com a internet, eles nasceram num novo mundo. E a mudança foi muito rápida. Às vezes eu converso com as minhas sobrinhas que estão com 15, 13, e com os pacientes que estão nessa faixa etária, falando: olha, na minha época, a gente não tinha outros canais, a gente tinha aquelas TVs. Hoje eu até falei para uma adolescente, a gente tinha aquele horário do desenho. Poxa vida, eles Uhum. têm um acesso muito maior à Sim. informação e a outros reforçadores que nós não tínhamos. Nós tínhamos a possibilidade, por exemplo, de sair para fora. E não quer dizer que a gente era uma população de adolescentes e de crianças felizes e satisfeitas e as de hoje são mimizentas. Porque havia Uhum. um sofrimento que não era olhado. As crianças sofriam bullying. Bullying é uma coisa super antiga. O que é novo? O cyberbullying é novo. E a gente precisa Uhum. entender isso melhor. Mas não é uma característica dessa geração o sofrimento emocional. Acontece que hoje se dá mais voz, hoje a gente tem esse espaço, hoje os adultos estão mais atentos. É claro que houve um certo relaxamento, e amanhã eu vou falar sobre isso, sobre parentalidade, numa outra live que eu vou participar, justamente com uma colega que é psicóloga e minha prima também, que é a Lília Boarati, Uhum. justamente falando o que mudou em termos de forma de cuidar. Os adultos estão um pouco perdidos, eles estão Então. mais demandados, óbvio, as Uhum. famílias estão demorando mais para ter filhos, e aí fica aquela coisa: os pais não estão tão jovens, às vezes estão mais cansados, e precisa ter um planejamento na chegada das crianças, porque criança demanda. As crianças estão Uhum. entrando mais cedo na escola, já tem uma cobrança maior. Eu vejo pelos adolescentes que estão prestando vestibular, filhos de amigos de colegas de faculdade, que eles estão enfrentando uma dificuldade maior de entrar nas faculdades que a gente estudou. Eu estudei em Ribeirão, Uhum. eu acho que só uma colega de todas as turmas que tem o filho fazendo faculdade lá. Os outros passaram em outras faculdades ou passaram em faculdades públicas, e não foi por falta de oportunidade de estudar em uma escola boa.
É porque a Uhum. cobrança está maior. A gente Sim. aprendia inglês, pelo menos eu que estudei na escola pública, no ensino fundamental, a partir da quinta série. Hoje as crianças já entram em Uhum. escola bilíngue e tem uma rotina mais pesada. Então existe um Uhum. aumento de cobrança, mas as crianças têm dificuldades. Tem crianças que não têm esse perfil competitivo. Tem crianças que têm dificuldade de Sim. atenção, que não aparecia com tanta força no passado, que sempre existiu. Então não é uma coisa da geração, isso não é, mas houve um aumento da cobrança. É como eu sempre uso muito, Denise, a comparação com a obesidade. A obesidade é um Uhum. fator, existe fatores genéticos, está muito ligada à mudança de estilo de vida e é uma mudança irreversível. Nós não vamos voltar a caçar Uhum. animais, como na Uhum. pré-história. Nós temos hoje acesso muito fácil a alimentos calóricos e a menos Sim. atividade física. Então a gente tem que ficar atento a se cuidar. Algumas coisas a gente precisa retomar. O brincar, os Uhum. pais brincarem, ir ao final de semana no parque ao invés de ir no shopping, que é uma atividade ao ar livre. Uhum. Propor férias. Os pais precisam se organizar para terem férias com as crianças. Eu sei que é Sim. trabalhoso, às vezes, poxa, você trabalhou tanto, você quer dar uma descansada, mas às vezes você tira férias dos pais, você acaba trabalhando muito, porque eles trabalham a semana toda, final de semana vão ser pais, né? Às vezes, Sim, principalmente que eles estão o exato. tempo todo fora. Exato. Olha, já que você entrou nesse assunto, eu quero falar de três coisas, que veio mais uma na minha cabeça. Primeiro é uma dica para pais que estão aqui. Aquele jogo Double. Você deve conhecer porque a garotada está toda jogando. Aquilo é sensacional para conexão de pais e filhos. O joguinho, para quem não conhece, é um joguinho que todas as cartas têm um elemento em comum e você pode jogar de várias formas. A gente comprou há 2 semanas porque uma psicóloga infantil me indicou. Eu não fiquei nem um dia sem jogar com os meus filhos. Porque é um jogo rápido, é divertido, é engraçado, é muito gostoso e você acaba trabalhando outras coisas, né? De perder, ganhar, competir. E relaxa, a gente sempre joga depois do jantar. Pelo menos uns 15, 20 minutos a gente está jogando. Então, são pequenas dicas, e depois com essa mesma psicóloga eu peguei várias outras. Falei, me manda aí o nome dos jogos, porque eles se interessam muito pela conexão com a gente. Os pais Sim, reclamam dessa coisa de, porque a tela não tem competição para tela. Tem sim, gente. Tem sim. Chama para brincar de pega-pega para você ver, né? Pelo menos as crianças, né? Os adolescentes pode sim. ser que seja mais difícil, né? E às vezes os pais reclamam, mas eles criaram esse hábito. Eu sempre falo, a criança Sim. não foi no shopping comprar um Sim. celular e não fez Sim. Sim. o plano de internet. Então isso foi Sim. proporcionado. Exato. Claro que Exato. isso é uma necessidade do tempo Hum. atual, dos estudos, mas o controle das telas tem que vir desde cedo. Às vezes os pais querem retomar um controle sobre alguns comportamentos do filho na adolescência, quando às vezes É é muito complicado. difícil. É. Uhum. E olha, eu vou te falar, como mãe agora, é extremamente difícil você bancar isso, Miguel. Os meus filhos não têm Sim, celular. Miguel tem quase 11, a Mariana tem 9. Ele é o único da turma dele. Ele é o único, tá? Então, para você, até onde eu sei, né? Me perdoe se tiver alguma mãe aqui assistindo, que for da sala dele, que não tiver celular, mas eu perguntei para ele e ele falou que ele é o único. A Mariana já é mais nova, então talvez não seja a única. Até muito pouco tempo atrás, eles não jogavam quase nada online. E aí a criança começa a perder o pertencimento no grupo. É sim. impressionante. Eles não têm assunto, tá todo mundo lá no grupo de WhatsApp, meu filho nem celular tem, sendo que existem, né, recomendações claríssimas da sociedade brasileira, americana e europeia, que celular, rede social, da qual o WhatsApp faz parte, não é para criança menor de 12 anos, eles não têm lobo pré-frontal para lidar com isso. Eles não Sim, têm não consegue córtex ter um pré-frontal. controle. Não tem. Então, assim, e a gente coloca, e quando você não coloca, você coloca seu filho em risco de não pertencer ao grupo, que é algo tão importante agora na pré-adolescência. Então, na hora que você for falar amanhã de parentalidade, que os pais estão perdidos, pode usar esse meu exemplo e, por favor, nos ajude a decidir. Ele acaba encontrando os amigos dele que o respeitam dentro dessa individualidade que a família dele coloca. Eu, por enquanto, não consigo abrir mão deste meu valor, porque eu acho isso extremamente importante e acho que eles não têm maturidade para lidar com a liberdade total da vida online, mas eu acho que a gente acaba pagando um preço também.
tudo tem, né? Tudo É tem uma um preço, decisão né? difícil, você acaba Difícil. ficando como. Ele acaba sendo excluído ao contrário. Teria Sim, que haver toda exato. uma mudança, uma reflexão profunda Sim. que vai extrapolar um pouco a nossa A ideia. live, né? É, mas Exato. precisa, os pais precisam refletir sobre o que eles esperam dos filhos. Às vezes Sim, se sim. espera muito que os filhos cresçam sozinhos. As crianças, elas Sim, precisam de suporte, de sim, orientação e elas muito, precisam de muito. liberdade. São coisas às Sim, vezes difíceis, né? Porque tem pais que são sim, extremamente controladores, que querem saber tudo, que invadem a vida dos sim, filhos e não dão para eles sim, a possibilidade sim. de ficarem com as próprias coisas. Não dá a autonomia, não dá a intimidade, Privacidade, né? privacidade. Em Privacidade. outros momentos acaba deixando eles muito soltos. Então é um contraponto. Ser pai não é uma coisa Sim, fácil, nem um né? Não é pouco, nem nem um um pouco. pouco. Uma coisa que mudou a minha vida foi a orientação parental, né? Eu fui fazer orientação parental, fiz um ano, não, menos de um ano, a orientação parental foi mais curta, mas eu fiquei em terapia depois com a terapeuta, anos, aí parei, já tô de novo. Terapia é a melhor coisa do mundo para parentalidade, tá, gente? Sim. Recomendo, recomendo super. Amo, acho um privilégio fazer e acho que é a melhor coisa para resolver aí as nossas questões. Você está falando uma coisa importante, porque como a live é falando sobre depressão, sobre transtornos Uhum, ansiosos e falar da uhum. infância, a gente tem que lembrar da genética relacionada a isso e ao comportamento Sim, aprendido. É uma doença também que está muito ligada ao estilo de vida, a fatores de risco. Então, a gente sabe, por exemplo, que filhos de pais deprimidos têm uma proporção até 6 vezes uhum, maior de ter depressão, de tentar uhum, suicídio. O suicídio também é uma condição que muitas vezes acontece dentro do núcleo familiar. Então, a uhum. gente nunca trata somente os pais, as crianças, a gente sempre inclui os pais no processo. É claro que um médico não vai conseguir dar Uhum. conta de tudo. A mesma coisa falando Sim. da obesidade. Como é que você trata a obesidade sem mudança de estilo de Uhum. vida, sem mudança de Sim, comportamento, por exemplo? Uma das sim. coisas que está muito ligada à obesidade, você sabe melhor do que eu, é o hábito de se alimentar. Como se alimenta? As Uhum. pessoas comem muito poucas vezes juntas. Sabe aquela Sim, hora da refeição? Do dia é quase impossível, mas de noite é importante que se faça, sim, que se crie esse hábito, que as crianças possam se preparar para se alimentar, do mesmo jeito que ela tem que se sim, preparar para dormir, que ela tem que se preparar para estudar. sim. Faz E parte do é ritual. exato, é isso que eu ia falar. Se você tem consistência, você consegue mudar, porque os pais, eu comecei a entender comportamento, estilo de vida e me interessar por isso por meio da obesidade. A obesidade foi o início de tudo, de estudar a obesidade infantil foi o que me Uhum. fez e entender todo o resto. Você está travado para mim, Miguel. Tá tudo bem? Tá Travou, tudo. travou. Travou? Só, destravou. Então, só dicas de novo, né? De mãe, pediatra para mães e pediatras, é possível mudar, só que dá um perrenguinho, né? Um trabalhinho. Se você não encara esse trabalhinho, você não consegue, mas dá, é possível. Travou de novo. Tá me vendo? Sou eu que estou travada, pessoal? Alguém escreve para mim aí, por favor. Oi. Miguel caiu. Vamos ver se eu consigo trazer ele de volta para a gente não precisar fazer a live. Vamos lá. Pronto. Oi. Ele travou e caiu. Obrigada, gente. Eu não estava conseguindo ver. Agora eu chamei ele de volta. Vamos ver se ele volta. Voltou? A internet funciona um pouco como o nosso cérebro, né? Em alguns momentos dá um trava. E eu achei legal ter acontecido isso para a gente poder falar um pouquinho de um sintoma importante da depressão, que é o colapso mental. É como se no ápice da doença depressiva, o seu cérebro parasse de funcionar. Isso é fácil de perceber nos adultos, por quê? Porque os adultos têm uma rotina de trabalho e de demandas muito grande. Na criança e no adolescente, às vezes você não percebe isso. Você começa a perceber, Uhum. por exemplo, uma recusa de fazer lição,
e aí você fala, essa criança está opositora. E é justamente por conta do colapso que chega. Então, do mesmo Sim, jeito que a internet cai, que o computador pifa, o nosso cérebro também. Então, é importante ressaltar que se trata de uma doença cerebral que sim, é sistêmica, que envolve os outros órgãos, que está muito relacionada a doenças físicas e também a estilo de vida, a hábitos de vida, sim. ausência de hábitos saudáveis. Perfeito. Eu tive a oportunidade, até era para ter falado isso no começo da live, né? De entender como você trabalha, né, Miguel? E eu achei, assim, eu fico muito impressionada com a sua sensibilidade, a sua escuta e a sua responsabilidade com as crianças. Então, você tem esse dom de falar: olha, pais, por favor, deixar a criança em paz e irem se tratar, porque o problema é vocês. Então, isso são vocês, né? Então, isso é muito, eu posso dizer que me traz um alívio, porque as crianças têm sofrido de diagnósticos mal feitos, de superdiagnósticos, de supermedicação, sabe? E é bem complicado, porque você também atrapalha quando você vê coisa onde não tem, né? O estresse é muito Exato. grande, né? Isso é importante. Eu acho que você falou um Sim. ponto importante em relação, vamos passar um pouquinho para tratamento. Grande parte dos estudos mostram que o tratamento da depressão infantil, eu estou falando de crianças pequenas, passa Uhum. pela uma mudança de rotina, mudança de hábito de vida, psicoterapia, e não tem uma forte evidência de tratamento farmacológico funcionando. E eu pego criança de 5, de 4 tomando fluoxetina. Não existe Ah, sim, estudos eu também. que corrobore. Sim, Aliás, isso tem até risco. A gente sabe que crianças com sim. fator de risco para bipolaridade aumenta muito a chance de ter Uhum. um episódio maníaco com um uso Uhum. inadvertido de antidepressivo. Sim, Hoje eu tenho mais sim. medo de usar antidepressivo do que de. Medo é um exagero, mas eu tenho muito Uhum. mais critério para usar antidepressivo do que usar psicoestimulante para o TDAH, porque o TDAH é Olha muito só. mais claro o efeito do Uhum. remédio, a indicação da terapia. Sim, É, então, é muito importante a gente saber o que é a doença e como se trata. sim, E o fato de você não estar medicando não quer dizer que você não está tratando, que não quer dizer que não seja importante a avaliação médica, até porque a gente sim. precisa fazer o diagnóstico diferencial. Não, quando você fala isso, eu fico mais feliz ainda de estar no caminho certo. Eu nunca me dediquei tanto à ferramenta de mudança de estilo de vida. Eu acredito absurdamente nisso. Eu acho que a intervenção pediátrica mais importante que existe é você criar, ajudar uma gestante a mudar seu estilo de vida. Sim, Porque se ela muda ali, ela está interferindo na genética, no modelo que ela vai ser, no ambiente que a criança vai viver em exato. escolhas alimentares e nutrição em tudo. Então, a gente precisa o quanto antes pensar nisso. A Elaine, que está aqui, ela falou uma coisa que eu achei super importante. Ela perguntou se depressão e ansiedade são hereditários, e o Dr. Miguel já falou um pouco disso, que existe sim um caráter genético, mas eu queria deixar bem claro, gente, que nada nesta vida é É destino, determinismo, tá? é Nada. determinado. Eu coloquei lá a minha última postagem antes da live nossa foi exatamente isso. Se você olha para uma categoria só para situações complexas, você está perdendo a maior parte da resposta. Então não Exato. adianta falar que suplementação deixa a criança mais inteligente, nem adianta falar que hereditariedade é destino, nem adianta falar que trauma de infância é destino, porque tudo isso é um conjunto e isso vai transformar a criança em quem ela vai ser no futuro. Como ela vai Sim, lidar com isso? Faz toda a diferença, né? uhum, exatamente. Miguel, eu mesma me cortei e eu ia falar três coisas e falei só duas. Uma era o Double, a outra coisa é um livro que eu acho que você deve conhecer, bem fininho, rapidinho de ler, os pais adoram justamente por isso, que chama Pais Presentes, Pais Ausentes, da Paula Gomide, Eu que não li, mas eu conheço. escreveu inquérito de estilos parentais. É excelente esse livro porque ele fala de práticas parentais positivas e negativas. Então é Uhum, bem interessante para indicar para os pais, né? E a terceira coisa que eu queria falar, você falou uma palavra bem importante para essa noite, que é a invalidação. Você falou assim, as gerações se invalidam. Então a gente invalida os jovens invalidam a gente, né? Toda vez que a gente. Agora nós somos cringes, né? Tomar café é cringe, gostar de Harry Potter é cringe, tudo isso é cringe. Estamos de boa. Como você mesmo falou, faz parte, né? Trazer o novo faz parte, o novo dá medo, né? O adolescente, o jovem precisa se colocar no mundo, então ele precisa invalidar também o que está aí para ele poder trazer o novo. Tá tudo bem, tá?
o que eu queria te comentar aqui nas minhas leituras, eu acabei lendo um artigo uma vez sobre o que acontece com as pessoas que são expostas a coisas que geram uma sensação de competição nela. Vou ver se eu uso a Uhum. palavra certa. Então, assim, vamos supor, eu coloco você para ver um Instagram e de repente aparece lá um psiquiatra que estudou mais que você, que tem uma carreira que você considera melhor que a sua, que ganha mais que você, que é mais bonito que você, que é não sei, tudo mais que você, faz mais exercício que você, termina o dia sempre animado, maravilhoso, com uma mensagem, como a gente vê na rede social, né? É, E eles é, estudaram o cérebro das pessoas ao verem essas coisas. E eles, o estudioso que eu vi que falou isso é o Sapolsky, Robert Sapolsky, que é um etologista, né? Aí ele falou o seguinte, que quando o cérebro se estimula frente a essas coisas, duas áreas cerebrais se estimulam. Uma é a amígdala cerebral, que é da ameaça e da agressividade. Então, eu me sinto ameaçado por essa pessoa e eu me torno mais agressivo. E a região cerebral de dor física. Você sente dor quando você vê algo que você considera melhor que você. Você fica ameaçado, se sente ameaçado e fica agressivo. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso é a explicação dos haters na internet. Tá explicado. O cara se sente mal porque tem lá mulher maravilhosa que modelo não sei do que, então é mais fácil para mim diminuir aquela pessoa do que eu tentar chegar nela. Então, deixa eu fazer alguma coisa aqui para conseguir fazer essa pessoa ser um pouco menos agressiva para mim. Eu achei isso exato. genial, assim. Eu acho que é interessante porque isso a gente está falando de um princípio bem básico lá da psicanálise, que é a inveja. Por que que a gente sente Exato, inveja do outro? exato, E como é que a gente exato. combate a inveja? A gente só combate a inveja se conhecendo e sabendo os nossos limites. É óbvio que ninguém é tão super assim. Por mais que o cara É. seja um expert nisso, ele consegue ser nisso, não consegue ser em tudo. Então, se Isso. você se conhece e sabe o seu tamanho, isso não vai te Sim, afetar no mesmo nível que aquelas pessoas que se sentem menos, que precisam exato, se alimentar da certeza que o outro é menor que exato. ele. E não tem jeito, com rede social hoje, principalmente com o Instagram, a gente está no Instagram, você acaba vivendo, poxa, eu não viajei em todos esses lugares, eu não conheci todas Aham, essas pessoas. Aí outra coisa que se olha muito é a quantidade de seguidores, como se isso fizesse aham, alguma diferença para a sua exato, vida, sabe? exato. Para a nossa vida. E aí a gente fala assim, as crianças estão expostas a isso desde que nascem. A gente não tinha esse nível de Desde que nasce. exposição, eu sou mais velho que Exato. você, mas a gente Uhum. agora se equivale em relação a Uhum. gerações. A gente não tinha esse nível de exposição, esse nível de estímulo. Esse é um fator Não, atual, do momento atual, que a gente precisa ficar atento, que a sim. gente tem que cuidar dos efeitos disso na criança. Que a criança está, principalmente no final da terceira infância, exposta Uhum. a tudo que ela tinha que aprender, ela já aprendeu. Agora ela vai botar em prática, vai entrar na adolescência para treinar tudo isso. Então ela já sabe ler, escrever, andar, Uhum. falar, controlar os esfíncteres. Ela já sabe quem ela já sabe que ela não é parte da mãe dela, que o mundo interno e externo se Uhum. divide. Então ela já está pronta como ser. No final da infância é isso. Agora ela vai botar em prática. Então a gente sempre teve um momento de perceber, de conhecer os nossos limites. Só que parece que a gente não aceita, a gente não acolhe, que nós não vamos Sim. ser bom em tudo, que nós não. A gente já começa. Sim. Que nem eu sempre penso, né? As meninas, os fetos femininos, eles têm um pico de quantidade de óvulos, né, de ovócitos, Uhum. na 20ª semana de gestação. Depois começa a cair. Então não vão ser todos que vão fertilizar e virar seres, né? É mais ou menos isso. A gente começa a adolescência já percebendo algumas coisas que a gente não vai fazer. E é Sim. trabalhar esse limite que faz com que a pessoa não seja Sim. afetada por esse excesso de cobrança. Sim. Que ela se E faz, que tem os o, pais fazem. às vezes até os próprios pais alimentam isso, né? Uhum. Justificando, por exemplo, maus desempenhos ou erros ou fracassos mesmo, como inveja do outro. Ah, não, você Sim, não conseguiu porque isso é inveja, né? Eu acho isso assim o fim dos tempos, é você justificar o que não deu certo, colocar a culpa no outro porque o outro tem inveja de você. A pior coisa que eu acho que você pode falar para uma criança, né? sim, Mas eu sim. achei assim sensacional. Eu acho que realmente a rede social a gente já tem.
estudo também de neurociência mostrando que é viciante, que o like é Sim. viciante. Tem ambulatório de vício em internet. É Bom, um mundo é aí que uma eu acho das que a gente está. patologias que entrou no DSM-5 foi a dependência à Sim, internet. E a gente tem sim, toda uma série de dependências relacionadas ao sexo, pornografia, sim. a outros conteúdos que está ligado à internet. Sim. E é tão importante, você falou bastante, né, do sentimento, tudo. Eu lembrei aqui enquanto você falava. Aqui em casa apareceu uma fala assim, durante o jantar: mamãe, o que é quando você sente que você quer que a sua amiga seja só sua amiga, não seja mais amiga de ninguém, né? Então, assim, é tão importante isso, esse momento, essa fala, esse, puxa, eu também já senti isso, e aí, o que a gente faz com isso? Vamos junto, né? É por isso que precisa muito ficar junto, gente, que sejam Sim. minutos no dia, sabe? Qualquer coisa que você fizer para ficar um pouco mais com as crianças, você está fazendo muito, se aproximando. Na verdade, a criança não precisa de quantidade, ela precisa de Qualidade. pequenos momentos e Exato, qualidade nos encontros. exato. Miguel, eu tinha feito aqui as perguntas norteadoras, você falou um monte de coisa já. Por exemplo, os primeiros sinais que os pais e pediatras podem perceber, você É, meio que falou, mas você quer uhum. organizar isso? Eu acho que é importante lembrar dois sintomas que a gente precisa investigar. Que um deles é o humor deprimido, que às vezes é fácil de Uhum, perceber quando você percebe maior tristeza, maior embotamento, mas às vezes a pessoa não se mostra triste ou ela não se identifica como triste. Então a gente tem que separar uhum, essa ideia de humor deprimido de tristeza. Às vezes o humor deprimido é um humor desvitalizado. É como se você visse aquela flor que está secando. Então é um humor cinza. E a anedonia. O uhum, sintoma de anedonia a gente consegue ver tanto em criança pequena, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então a criança uhum, ela para de brincar, ela perde o interesse por várias atividades que ela gostava. O mesmo acontece com o adolescente. Esses dois sintomas são importantes de estar presente, às vezes vai estar um, mas pelo menos um dos dois, e eles vêm associados a uma série de outros sintomas que estão relacionados ao comportamento do sono, padrão de sono, a qualidade do sono, as questões alimentares, queixas físicas, pensamentos mórbidos, muitas vezes ligados à morte, não exatamente só de querer morrer, mas de perceber a vida como inútil, não se sentir digno de estar vivo, queixas cognitivas de atenção, de memória. Então aí você vai ter um declínio no rendimento escolar, na capacidade uhum. de organizar o dia, a criança fica mais disfuncional. Então, quando você Sim. percebe a presença desses sintomas com uma mudança bem importante em 2 semanas ou mais, normalmente são mais semanas, aí você pode descrever um episódio depressivo, depressão maior, mas às vezes você tem sintomas espaços que não fecham critérios, mas já seriam algo para nos Uhum, alertar, que é onde você precisa trabalhar com manejo, com orientações. Por exemplo, a criança não tem todos os sintomas, mas já tem uma perda importante da qualidade de vida e da qualidade das relações. Aí você já sim. começa, olha, é importante levá-la ficar mais próximo. Às vezes a criança fica mais medrosa, quer dormir com a mãe, começa a dar uma regredida. Isso pode estar associado a algum evento, por exemplo, nascimento do irmão, mudança de escola, ou um amigo que saiu da escola. Quando é associado diretamente a um evento estressor, mesmo que seja evento simples, e ele não persiste, a gente não fala em depressão, obviamente. A depressão é Uhum, quando a questão, esse quadro se prolonga para um nível uhum, além do esperado. Então, é o luto prolongado que a gente fala. Então, é, sim. mudou de escola, perdeu os amigos e não consegue se reinserir em nenhum outro meio, não consegue se sentir bem. Uhum, Então, muitas vezes a coisa fica um pouquinho sombria. O que você percebe necessariamente é que a criança está diferente, que ela ficou uhum, se teu filho não está como ele costuma ser, ele não está tão alegre, ele não está mais espontâneo, a criança começa a não brincar tanto, ou fica mais irritada, fica uhum, menos paciente, tudo ela acha que é contra sim, ela, muito sensível à crítica, você não pode falar nada que já está gritando. E aí fica difícil, né? sim. Lembra quando a gente falou que o adolescente, ou mesmo a criança, tem momentos de oscilação de humor? É que na depressão esses momentos são mais intensos e trazem mais prejuízo. Perfeito. Miguel, tem umas perguntas aqui rápidas. Uma pessoa perguntou a partir de que idade a medicação é mais segura? Medicação para depressão, A imagino, né? Que medicação você ela é falou. indicada a partir dos 12 anos.
O ideal é Tá. que você sempre utilize, principalmente nos casos leves e moderados, de outras estratégias terapêuticas. Principalmente a Uhum. psicoterapia, a terapia familiar, orientação de pais, intervenção na Sim. escola. Às vezes precisa entrar, por exemplo, um profissional da psicopedagogia para ajudar a criança a se organizar, mas você vai Sim. acompanhando a criança. Não é porque você não medica que você fala, ah, não é comigo. Sim, O pelo amor de acompanhamento Deus. médico é importante. Então, a Tá. partir dos 12 anos, 12, 13 anos é quando a gente pode usar. E as medicações mais indicadas para essa faixa etária são os inibidores seletivos, Uhum. fluoxetina, sertralina, escitalopram, ou os Uhum. duais, como é o caso da venlafaxina. Não são todos, né? Eu falo dual porque ele inibe a recaptura de serotonina e noradrenalina. Outros Tá. antidepressivos não estão indicados, como os aqueles Perfeito. mais antigos. E uma outra pessoa falou, eu estou tentando ver o nome do perfil, é Esperançar, pelo que eu entendi, psicopedagogia. Uhum. Pensando no contexto atual de redes sociais, é possível dizermos que essa geração de crianças e adolescentes precisa de conscientização do que o que é postado é parte de um todo? Seria educação, a Educação psicoeducação digital, na psicoeducação digital, digital, né? acho que a gente Sem precisa dúvida. sim, com certeza. É. A gente fez uma live aqui faz um tempo já com o Alexandre Sayad, ele é do Educa Mídia, um Uhum. canal que tem até no Globosat e tudo. Ele fala bastante disso, ele está inclusive no curso também de consultório pediátrico. Ele falou Ah, que bastante legal. disso, que a gente não pode deixar não pode deixar de mostrar o valor das redes sociais e mídia para as crianças. Eles vão viver nesse mundo. O que a gente precisa é Sim, aprender a educá-los a como usar isso e servir de exemplo. Ele vê o pai xingando todo mundo lá, o que ele vai fazer? Vai xingar também, né? Vai polarizar também, né? Então, nós somos modelo. modelos agora também virtuais, né? Uhum. Modelos de comportamento virtual. E aí você falou, então, dos primeiros sintomas. O que você considera, por exemplo, assim, se eu tiver uma coisa só para fazer, tá? Eu sou pediatra, eu tenho uma coisa para fazer. O que você acha que é mais correto, impactante, assim, uma conduta que vai sempre ajudar, vamos dizer assim, frente a uma suspeita diagnóstica de depressão na infância? Olha, eu acho que é importante, primeiro, como pediatra e como qualquer especialista Uhum, médico, é descartar doenças orgânicas, uhum, organicidade. Então, muitas vezes o quadro parece ser depressão, você pode ter uma doença metabólica, você pode ter uma uhum, doença até oncológica. Eu me lembro na residência, quando uma criança começou a apresentar um quadro psicótico, um comportamento hipersexualizado, até a oncologista falou, sim. não, isso daí é uma questão psicológica, e não era. O tumor tinha reagudizado, a menina faleceu em 3 dias. Então, eu estou Nossa. falando de um caso extremo, obviamente, Aham, mas todo pediatra ele precisa fazer a investigação clínica. Não é porque vocês sim. suspeitam que possa ser um transtorno psiquiátrico, queixa somática, porque queixas Uhum, somáticas fazem parte dos sintomas, mas não sim. deixe de ver. Uhum, Não pode assim. A depressão tem que ser uma doença de um diagnóstico de exclusão. uhum, Primeiro você descarta doenças orgânicas. E perceber, uhum, se você, principalmente se você acompanha a criança, ela está estável, ela está compensada de uma doença crônica, pensa um quadro reumatológico, por exemplo, é, a hipótese de depressão ela precisa ser sempre considerada porque a associação com essas doenças crônicas, dolorosas, extremamente limitantes, é muito alta. Então, você tem que sim. sempre lembrar que isso pode estar presente, mesmo que não esteja muito claro. Você percebeu que a criança teve Uhum, uma queda no estado geral, você fez uma investigação, não tem infecção, não tem alterações outras, pense nessa possibilidade, mesmo que ela não consiga descrever tristeza, anedonia. Isso às vezes só o especialista consegue perceber depois de algum tempo. Então, sempre pense, ó, sim. mesmo que eu não esteja vendo sintomas depressivos claros, até porque eu não sou tão treinado nesse olhar, mas eu descartei doenças Uhum, orgânicas. Eu vi que ela não tem nada que justifique aquela queda no estado geral. E eu sei uhum, que depressão está muito associada a essas doenças, eu vou levar isso em consideração e vou focar sim. nisso. Talvez vendo a criança com mais frequência, porque o contato do profissional com a criança e com a família é extremamente terapêutico. Muitas vezes a ida ao consultório para conversar sobre outras coisas, porque nós médicos a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica muito focado na queixa.
Então ela vem no médico, o que você Uhum, está sentindo? É isso? Não tem nada? Então não é nada. Não, às vezes pergunte como está a escola, como é que você uhum, brincou, você tem amigos. A gente está mais acostumado a fazer esse tipo de sim, pergunta, mas com o tempo se perde. Começa a sim. se interessar pela vida da criança. Às vezes, nessa hora, ela pode soltar alguma coisa que é preciosa que pode ajudar no diagnóstico. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que o nosso prontuário tem que ser uma folha em branco. E começar Sim. a consulta, e aí? Tudo Como é bem? que você está? Como é que você tá, né? Como você vai, né? O A gente CVV, não está como no você pronto-socorro. vai? O pronto-socorro é Ah, focal. O sim, pronto-socorro com está lá certeza. para você resolver queixa. Agora, Outra ambulatorialmente, proposta. você tem que ter a possibilidade, principalmente quando é uma consulta de rotina. Essa é mais importante, porque você Sim, vai cuidar de aspectos saudáveis, sim, levantar exato. queixas. E eu tive um exemplo em casa o ano passado. O meu filho se queixou de uma embaçamento visual. Ah, meu olho tá embaçado. Aí tava o ano inteiro na internet, olho seco, piscando. Falei, ah, é emocional isso aí, né? Sei lá, é cansaço e tal. Ah, mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Fechamos o olho, pediu para ler. Com um olho ele leu, com o outro olho ele não leu. Aí a gente foi, levou no oftalmo, era um descolamento de retina bizarro, assim. Ele tava Quer com dizer, dez podia por ficar cento da visão. cego. 10% da visão. Então, se você não valoriza a queixa, você deixa passar mesmo. Mas embaçamento visual em 2020, quem que não teve, né? Todo mundo teve alguma queixa ocular em 2020, né? Então, realmente, a gente precisa dar uma valorizada, e eu acho que esse papel é nosso, além da escuta, né? Para chegar a queixa até a gente, eu acho que a gente tem mesmo que saber a hora de encaminhar e descartar as coisas, né? E o O que a gente encaminhamento, não. eu acho que você Desculpa. fez uma ponte legal. O encaminhamento Isso. ele deve ser feito no momento em que a criança demonstra uma gravidade clínica que Sim. justificaria. E às vezes a gente não Uhum. precisa encaminhar e tchau. É encaminhar e voltar. Uhum. Muitas vezes eu tenho trabalhado muito Sim, nessa ideia. Eu tenho que trabalhar junto com os colegas médicos de outras exato. especialidades, para justamente eles poderem Sim, dar para a gente subsídio e vice-versa. Então, encaminhar é quando o sim. momento de maior gravidade, quando ele tem ideação suicida, quando tem comportamento de risco, automutilação, quando você está Uhum. diante de uma Isso, situação mais crítica, quando existe um sim. risco maior. A automutilação é algo que a gente tem visto muito, Miguel. Lá no Uhum. nosso, na nossa Liga de Obesidade Infantil no HC, com frequência. Inclusive virou item de prontuário para os alunos e residentes, tudo porque realmente começou a ficar muito comum. Uhum. E fala uma coisa para mim, frente a essa situação. A gente tem no consultório, vamos supor, uma criança que se suspeita de uma depressão, você acha que é mesmo, você vai encaminhar. O que que a gente não deve fazer? Qual Olha, é o seu conselho? eu acho que o mais importante é você tirar aquele peso, aquele estigma que existe, que infelizmente ainda persiste. Depressão é uma doença cerebral. Eu acho que com o desenvolvimento da neurociência, não dá mais para a gente ficar falando. É como asma. Todo mundo sabe que Uhum, quadros asmáticos estão muito ligados a aspectos emocionais, mas tem toda uma fisiopatologia do funcionamento do sistema imunológico que causa aquele quadro. Existem gatilhos específicos. Depressão não é diferente de um quadro de uhum, asma, de um quadro de diabetes que descompensa quando a criança está mais estressada, quando ela na surdina come errado. Né? E por que que ela come? uhum, Tá comendo porque está ansiosa. Não importa, você tem que uhum. regular a tua glicemia. Então você precisa Sim, ter claro que depressão não é uma doença emocional, como se fosse uma coisa controlada. Não tem, ninguém tem controles uhum, quando deprime. Qualquer sim, pessoa que deprimiu de verdade sabe que você tenta lutar e não consegue, você não sai do lugar. Você percebe a sim. tua energia esvaindo-se. Criança não consegue, Tem, às vezes, nomear isso de forma clara. sim, exato. A energia, falta de energia, falta de vontade, falta de desejo. Perfeito. Uma pessoa perguntou sobre estabilizador de humor, Uhum. estabilizante de humor. Por isso Sim. se usa antidepressivo com estabilizante de humor? O estabilizador de humor ele é destinado para os casos de transtorno bipolar, que é uma outra doença que também é uma doença do humor, mas ela tem características Uhum, próprias. É uma doença mais rara e mais grave e que tem uhum, fases de mania, hipomania, que acaba se confundindo uhum, com depressão quando você está olhando o indivíduo na fase depressiva. Porque na fase depressiva eles são uhum, iguais, só que o bipolar ele tem fases que são para cima.
Períodos em que ele fica mais Sei. eufórico, mais agitado, mais agressivo, mais irritado Uhum, e com mais energia. Então, o estabilizador de humor é usado nesse caso. O que que são estabilizadores de humor? O primeiro, o mais clássico, é o lítio, os uhum, antipiléticos e alguns antipsicóticos. Mas aí é uma condição realmente mais grave e que realmente, nesse uhum. caso, é o especialista que consegue cuidar melhor. É como você falar de Ah, sim, epilepsia. sim. Uma coisa é uma criança ter uma confusãozinha, outra coisa é estar epilética e precisa do neuro. O pessoal está perguntando aqui o nome do jogo, eu postei aqui, o nome do jogo é Double, tá? Eu acho que é assim que escreve, tem É vários double de tipos, dupla? e o nome do livro que você está perguntando é o Pais Presentes, Pais Ausentes, isso, que eu acho bem legal para indicar no consultório, mas tem N livros, né? Tem um monte que eu indico para pais, mas esse é para parentalidade, principalmente criança pequena, que os pais ainda estão nessa coisa de como agir, né? Eu acho que é bem interessante. Então, Fitoterápico para é, depressão. o fitoterápico não tem estudos que mostram Uhum, eficácia. A grande questão que o que carece de uhum, validação científica é você fazer estudos clínicos. Então, nesse momento, sim, a gente não usaria como um tratamento. E sim. também não diria que usa que não faz mal. A gente sabe, por exemplo, que a erva de São João Ah, interage, então não é bem assim. uhum, Então, o que uhum, precisa. É interessante a gente falar do que validou-se nos últimos anos. A meditação se mostra eficaz. Tem uhum, estudos que mostram a eficácia da meditação no controle emocional, na depressão, no controle da impulsividade. Então, a gente uhum. tem algumas evidências de terapias que antes eram consideradas só alternativa. Hum, perfeito. Miguel, alguma mensagem de psiquiatra para pediatra para a gente ir encerrando? A gente está Ah, quase entrando em 1 hora aí de live. tá. Tem uma pessoa que perguntou sobre transtorno bipolar, é um pouco complicado. Na verdade, assim, transtorno bipolar é uma outra doença que por vezes se confunde com depressão porque ela tem a fase depressiva. Mas nesse Uhum, caso você vai ter oscilações de humor graves, uhum, tem maior risco de cronicidade. O transtorno bipolar está mais para o lado da psicose. Bom, de psiquiatra para pediatra, primeiro, a gente tem uma formação comum, nós passamos muito mais na pediatria do que vocês na psiquiatria, então com muitas certeza. vezes quebrar um pouco desse paradigma, desse ranço que as pessoas, que os colegas têm da psiquiatria, como se ela não fosse uma especialidade. Ela é uma especialidade médica, tem que ter um bom conhecimento de medicina, só que a gente tem uma interface Uhum, grande com outras áreas da ciência, de ciência psicológica, ciência social. Doença mental não é uma doença emocional, é uma doença física, só que é uma doença específica, cujos sintomas são a nossa base de diagnóstico. A gente volta muito para a reumatologia do século passado, quando você compilar, fazer os diagnósticos a partir de sintomas de prazo. Então a gente utiliza a descrição clínica, o que é muito bom. Eu gosto muito de ser psiquiatra, não tanto só pelo por todo, mas porque eu preciso e examinar meu paciente com mais cuidado. E lembrar que muitas doenças orgânicas, doenças crônicas, doenças dolorosas, elas estão fortemente associadas à depressão. Então, pense sempre que o seu paciente pediátrico pode estar deprimido quando você já fez toda uma varredura e percebe uma queda no estado geral e ainda não conseguiu. E sempre faça a avaliação, olhe para isso, pergunte sobre os aspectos da vida, por exemplo, sono é uma coisa que você tem que perguntar sempre, brincadeira, aprendizado, alimentação, isso tem que ser pergunta básica do pediatra, inclusive para poder pegar sinais clínicos de depressão, não só tentar pegar os sintomas mais graves, mas os sintomas mais inespecíficos. perfeito, Miguel. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado a você, disponibilidade. foi um prazer. Demais, muito conhecimento, muito gostoso conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo seu trabalho. E eu espero que a gente possa conversar mais vezes sobre outros temas, tá Com bom? certeza, será um prazer, O pessoal Denise. gostou muito, aí a Clau tá elogiando, esse elogio aqui a gente põe no currículo depois, nós dois, tá? Obrigado, Cláudio. Tá bom? Você Um quer abraço. finalizar? Dá tchau, tchau, pessoal, obrigada. A Tchau, live vai tchau. ficar gravada, tá bom? Se faltou alguma pergunta, manda pra gente no direct que a gente responde para vocês não ficarem Tá sem bom. resposta, tá? Pode mandar Um sim. beijão. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, valeu.